Oi meninas, aqui eu começo hidratando o meu rosto com esse hidratante da Nivea. Ele é muito bom, deixa meu rosto bem sequinho. Eu gosto bastante dele de passar antes da maquiagem. Espalho bem, depois eu começo pela minha sobrancelha. Estou usando esse gelzinho de sobrancelha da Avon, da linha Mark. Daí eu vou passando por toda a sobrancelha, esfumando. Faço de um lado, depois do outro, com um pincelzinho mesmo chanfrado, esfumo ali na frente, para não ficar marcado. Agora eu venho com o corretivo, esse da Ruby Rose, e vou delimitar esse espacinho da sobrancelha do lado de fora, para corrigir qualquer imperfeição, e já aproveito para passar na minha pálpebra, para começar a sombra. Aí eu vou passando, delimitando toda a sobrancelha. Agora eu venho com o pincel e vou esfumando todo esse corretivo. Agora eu venho para aumentar, potencializar e tirar um pouquinho da marcação do gel, passando a sombra para a sobrancelha. Eu não estou usando um muito escuro por conta do meu cabelo, que eu pintei, agora não tem como ficar muito pretão. E agora eu venho com essa escovinha para pentear e tirar a marcação também, para ficar um ar mais natural da sobrancelha. Agora eu venho com essa paleta da My Life, com essa cor meio alaranjada. Pego um pouquinho, assopro para tirar o excesso e começo a esfumar. Eu escolhi fazer esse esfumado puxando um pouco mais para o meio da minha sobrancelha, não para o final da pálpebra, mas para o meio. Agora eu venho com esse tom um pouquinho mais escuro e vou esfumando mais para baixo da pálpebra. Esfumo, esfumo, esfumo. Pego um pouquinho mais. Agora eu venho com esse pincel um pouquinho mais preciso e pego esse mais escurinho, só para escurecer um pouquinho da raiz ali perto dos meus cílios. Pego um pouquinho mais, vou esfumando também. Agora eu venho de novo com o corretivo, o mesmo corretivo que eu fiz ali a delimitação da sobrancelha. Eu tô tirando um pouquinho o excesso para fazer o mini cut crease ali só no comecinho do meu olho. Eu tô fazendo isso mais para pegar para a sombra que eu vou passar depois, pigmentar um pouquinho mais, dar um destaque maior entre ela e a sombra de fundo. E aí eu vou passando. Agora eu venho com esse pincelzinho só para arrematar o corretivo, para poder passar a sombra por cima. Agora eu venho com essa sombra rosinha mais cintilante e passo aonde eu passei o corretivo. Ó, como dá uma pigmentada bem boa. Venho passando, colocando, depositando com o mesmo pincel. Como vai ficando lindo. Passando ali no cantinho. Agora eu venho com a sombra que eu esfumei em cima e vou esfumar a parte de baixo dos olhos. Primeiro eu peguei a mais escura e agora eu vou pegar a mais clarinha e passar mais embaixo. Agora eu venho ali de novo com o pincel e vou dar uma leve esfumadinha só com o resto da sombra que já tinha. Agora eu venho com o delineador e essa hora é tensa, é uma hora que eu tenho que ter bastante cuidado para não errar. Mas eu não vou puxar o gatinho, eu vou fazer um delineado bem fininho, bem rente aos cílios mesmo, só para grudar os cílios postiços depois, só para ter uma base. Agora eu vou pegar, passar a cola nos meus cílios e deixar secar bastante. Antes de colar os cílios, eu venho com a minha máscara de cílios, essa é da Luisance. Gosto bastante dela, ela alonga bastante os meus cílios. Vou passando certinho, passo em cima, embaixo.
Agora é a hora tão temida. Eu venho grudar os cílios, grudo primeiro no meio e depois pulo no canto externo. E do canto externo vou puxando, grudando pro canto interno. Eu sempre faço assim porque eu acho mais fácil na hora de colar. O fato de grudar primeiro no meio e depois ir arrumando me ajuda bastante. Agora a mágica acontecendo. Agora eu venho com um lencinho umedecido e vou limpando essa parte de baixo dos meus olhos, aonde cai um pouquinho de sombra. Venho de novo com o hidratante, porque eu limpei, né, e saiu o hidratante, e vou passar de novo no meu rosto. Agora eu venho com esse iluminador líquido e vou passar ele só nos pontos que eu quero um pouquinho mais de iluminação. Passo ali na maçã, um pouquinho na maçã, acima da maçã, no nariz, puxo um pouquinho pra testa, do outro lado, e um pouquinho no arco do cupido ali da boca. Agora vamos pra base. Eu vou fazer uma misturinha, vou usar essa base da Ruby Rose, da linha Fios, e a da Mary Kay. Eu vou usar elas duas para poder ficar no tom certinho da minha pele. Venho com o pincel língua de gato e vou passar ali todo o meu rosto, puxando pro meu pescoço, ali na testa. Agora eu venho com a esponjinha para dar acabamento e venho dando batidinhas em todo o rosto. Agora eu venho com um corretivo um pouco mais escuro que a minha pele para fazer a parte do contorno. Ali eu tô contornando a lateral do meu rosto para dar aquela afinadinha. Agora eu venho contornando um pouquinho o meu queixo e a minha mandíbula. Um pouquinho na testa e a parte do nariz para dar aquela afinadinha também. Agora eu volto com a mesma esponjinha, com a bundinha dela, e vou esfumando todo esse corretivo. Volto novamente com o corretivo e vou fazer os pontos de iluminação do meu rosto. Ali, como vocês podem ver, eu tô puxando um pouquinho como se eu fosse fazer um V no meu nariz. Isso dá a impressão de que o nariz é um pouco mais fino do que ele realmente é. E aí eu vou fazendo, fiz de um lado, do outro. Depois que eu faço toda essa parte de iluminação do rosto, eu venho novamente com a esponja, só que dessa vez com a parte limpa. Essa partezinha de cima que é um pouco mais fina. E vou esfumando todo o corretivo. Depois eu venho com esse cotoquinho aí de pincel, que ele acabou quebrando, e venho com esse pó e vou selando todo o meu contorno escuro.
Agora eu venho com esse pincel menor para selar o corretivo do meu nariz. Vou passando ele ali com muito cuidado. Eu vou puxando da sobrancelha até quase na pontinha do nariz. Passo de um lado, depois do outro e esfumo na pontinha. Depois de contorno escuro, eu venho com o meu pó banana e vou passar ele em toda a parte de iluminação do meu rosto. Venho ali novamente, só com o excesso do pó, para dar uma esfumadinha a mais nas partes escuras do contorno escuro. Venho com um pincelzão ali de pó e vou retirando todo o pó solto, o pó banana que eu deixei agindo um tempinho na parte de iluminação do rosto. Depois de todo esse processo, vem a parte que eu mais gosto, que é a parte do iluminador. Eu passei ali um pouquinho acima das maçãs do rosto, passei no arco do cupido, no nariz e na pontinha para dar aquela arrebitadinha. Agora eu venho com o lenço umedecido e vou retirando toda a base que ficou na minha boca. Agora eu venho com o lip tint. Depois que eu limpei toda a minha boca, venho passando ele. Gente, eu acho esse lip tint muito cheiroso e gostoso também. Aproveito ele para passar também nas bochechas, para dar um arzinho mais natural. Aquela saúde, né? Passo dos dois lados e vou dando batidinhas para não manchar a maquiagem que eu passei por baixo. Agora eu venho com o gloss, também da Boca Rosa, e vou passar. Gente, esse gloss é maravilhoso. Ele tem umas nuances assim de rosa e meio roxo com azul. Uma mistura muito legal, fica linda nos lábios. Venho com o fixador de maquiagem da Ruby Rose. Passo ali em todo o meu rosto e espero secar. É isso, esse foi o resultado da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Uma maquiagem linda, onde os olhos chamam bastante atenção. Uma maquiagem iluminada, com gloss, uns cílios. Qualquer dúvida, podem deixar os comentários aqui embaixo que eu vou responder. Não esqueçam de deixar meu like, de se inscrever no canal. Beijo!